Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, hoje é a nossa última aula de português e a tia Cris primeiramente vai explicar para você como vai ser a dinâmica. Tem alguns conteúdos que eu acho muito importante nós destacarmos, nós começarmos a conhecer no quarto ano. E esses conteúdos a tia Cris vai vir trabalhar com vocês hoje a partir de videoaulas. E aí eu separei, os conteúdos principais, todos eles, que estão aí da área gramatical para a gente estar estudando um pouquinho e vou sugerir algumas atividades. Essas atividades vocês podem fazer calmamente, tranquilamente e aos pouquinhos também, posteriormente, eu vou lançar lá nas correções no blog. Tudo bem? Então vamos lá para a aula de hoje? Bom, no nosso primeiro tema nós vamos falar sobre advérbio. Advérbio é uma da nova classe gramatical que nós vamos estudar um pouquinho. Essa palavra advérbio, ela te lembra uma outra palavrinha? Algo que você já tenha estudado? Talvez possa lembrar verbo, talvez possa lembrar adjetivo. Então vamos ver o que é o advérbio. Vou falar uma palavrinha para vocês. Talvez eu estude amanhã. Talvez eu estude. Eu tenho um verbo nessa frase. Estude, né? E eu tenho algumas palavrinhas aqui que estão modificando esse verbo. Talvez e amanhã. Talvez trazendo uma ideia de dúvida, pode ser, né? E amanhã de tempo. Essas duas palavrinhas que estão modificando o verbo, ela é o advérbio. Então, advérbio é aquela palavrinha que modifica um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. No seu livrinho aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso na página 275. Vamos lá ver com a tia Cris? Então está assim, olha. Releia esta fala de Calvin. Algum idiota jogou lixo aqui nesse lugar. Tem uma palavrinha em negrito. Essa palavrinha em negrito é aqui, certo? Este aqui, ele está modificando o verbo jogou. Por quê? Está dando uma ideia de quê? De tempo, de lugar ou de afirmação. Alguém jogou lixo aqui. De lugar, né? Então é um advérbio de lugar. Você tem vários tipos de advérbio. Você tem advérbio de lugar, você tem advérbio de intensidade, você tem advérbio de afirmação. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Então, olha o que está falando aí no seu livrinho. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, dando a ideia de lugar, tempo, modo e etc. O advérbio é invariável, ou seja, não apresenta flexão de gênero, masculino ou feminino, e de número, singular ou plural. Vamos conhecer alguns tipos de advérbios? Então, olha só. De lugar, onde. Exemplos. Aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora. De tempo. Já, agora, hoje, ontem, amanhã, depois, sempre, cedo, tarde, nunca, jamais, ainda, antigamente. De modo, como? Depressa, devagar, assim, bem, mal, pior e maior. Parte das palavras terminadas em mente, como ansiosamente, alegremente, rapidamente. De afirmação, sim, certamente e realmente. De negação, não, tampouco, nunca, jamais, nem. De dúvida, talvez, acaso, provavelmente, possivelmente. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, demais e quanto. Então, quando você vê essas palavrinhas, aos pouquinhos você vai habituar que ela é um advérbio. Então, lembre, advérbio é aquilo que modifica, que traz uma mudança ou a um verbo, ou um adjetivo, ou até mesmo um outro advérbio. Tudo bem?
Vamos falar de um advérbio que a gente não pode confundir. Para isso, nós vamos usar lá na página 278. Vai lá com a tia Cris. Achou aí duas palavrinhas que são pronunciadas da mesma forma, escritas de maneiras semelhantes, não é igual, semelhante, e tem um sentido, um significado diferente. Estou falando das palavrinhas mal com L e mal com U. Quando a gente vê o quadro de advérbios, a gente percebe que mal com L é um advérbio, não é verdade? E o mal com U? O mal com U é um adjetivo. Por quê? Porque mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Olha o exemplo que a gente tem no seu livrinho. Observe a ilustração e as palavras destacadas. Fui mal na prova, mas não sou mau aluno. Então vamos substituir pelo bem e pelo bom. Fui bem na prova, mas não sou bom aluno. Tá vendo? Então, mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Olha aí, a palavra mal é um advérbio e seu antônimo, ou seja, palavra do sentido oposto, contrário, é bem. A palavra mal com U é um adjetivo e seu antônimo é bom. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, estou aqui.